rancheiros de Jardinópolis estão sem energia desde a última quinta-feira por um suposto erro da CPFL. Segundo as famílias, a companhia esteve no local para desfazer uma ligação clandestina de apenas um rancho irregular, mas retirou os relógios de outras moradias que estão legalizadas. O seu José Afonso mostra o freezer cheio de carne e peixe que ele comprou para passar o mês, um dia antes de ficar sem energia. Na geladeira, dentro da casa, mais um tanto. Cerca de 40 quilos no total, além de verduras e outros alimentos. No dia da reportagem, na última sexta-feira, ele não sabia o que fazer para não perder tudo que comprou. Agora, a hora que terminar o gelo, não tenho o que fazer, porque eu não tenho onde levar, entendeu? Então, infelizmente, estamos aí na mão da CPFL. Então, vamos torcer para que eles venham aqui urgente ligar para nós. Essa situação não tem nada a ver com a ação judicial de demolição dos ranchos que está em andamento. Segundo as famílias que ficaram sem energia, a CPFL veio aqui para resolver um problema de ligação clandestina de apenas um local e acabou atingindo a todos. Eles não procuraram essa ligação clandestina. Eles acharam mais fácil retirar todos os relógios dos ranchos, né, que fornecem energia para o pessoal, onde esses relógios são da CPFL. A gente paga a energia, paga o imposto que é cobrado sobre a energia, e eles alegam que foi um erro que eles fizeram, né? Só que eles não têm como voltar atrás porque eles lançaram no sistema. E a gente está nesse impasse, porque a gente não pode ficar sem a energia. Está errado, não está? Nós estávamos pagando a luz, nós tínhamos nosso relógio aí, né? Não é clandestino nosso relógio, não. E agora nós estamos pedindo socorro para vocês, né? Para colocar a luz aí, senão nossa geladeira vai apodrecer tudo, as coisas. A gente paga em dias o salão de luz e só foi uma pessoa que errou, né? Então eu não acho certo nós estar pagando por um erro de outra pessoa. Porque a CPFL chegou aí, não avisou ninguém, tirou os relógios, foi embora. E aí, depois a gente foi saber que era por causa de noite, que nós fomos saber que era por causa do rancho do vizinho aí, ó. Cerca de 6 famílias foram prejudicadas com o desligamento da energia. Além do prejuízo com os alimentos, tem os animais que podem ficar sem água, as plantas e a segurança no local, porque as câmeras ficam sem funcionar. E não é só isso. Eles não tiraram só o nosso relógio, eles tiraram o relógio da usina, onde esse relógio ele abastece uma bomba que fornece água se tiver um incêndio no canavial. Então eles não prejudicaram só a gente, eles prejudicaram o meio ambiente, porque se pegar fogo na cana não tem como apagar, a bomba não tem energia. O advogado de defesa dos moradores reforça que houve um desligamento indevido dos relógios e já pediu a reconsideração da decisão da CPFL. É lamentável, né? A companhia tem um mandado da Justiça, né? Uma determinação para desligar um determinado relógio, né? No mandado, inclusive, tem até o local onde está o relógio. E aí a companhia vem e desliga tudo, né? Quer dizer, tem pessoas de idade, pessoas de baixa renda que moram aí, tem pessoas que só tem esse local para ficar. Então, a energia, você sabe, a energia está na Constituição Federal, é um direito, né, das pessoas, é um bem essencial para o cidadão hoje, né? Então, é lamentável e causa todo um transtorno, né? Então, nós estamos aqui apurando, estudando as medidas jurídicas cabíveis para restabelecer para as pessoas que têm a ligação oficial, que pagam, sempre pagaram aí a conta de energia elétrica. O especialista atualizou o caso sobre a situação dos rancheiros no processo de demolição das moradias, por estarem em área de preservação permanente há mais de 40 anos. Essa ação está com a juíza atualmente para decisão sobre um pedido de suspensão da demolição, tendo em vista que o processo administrativo de regularização fundiária está em tramitação perante o município, né? E nós conseguimos agora recentemente, muito recente, uma suspensão, né? Uma decisão liminar que suspendeu a demolição de um rancho, de um caso específico, né? Que o juiz da comarca entendeu que teria que primeiro concluir o estudo de viabilidade da regularização fundiária para saber se é possível regularizar ou não, para depois demolir, né? Porque a demolição é uma medida irreversível, né? É o famoso dano irreparável que a gente tem na doutrina, né? Gislene Lopes, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A CPFL informou que trata-se de um processo judicial que discute a ocupação irregular da área,
onde a companhia não é parte na referida ação. A distribuidora esclarece que apenas atende à determinação e, por isso, realizou o corte no fornecimento de energia dos locais que estavam dentro das informações coordenadas passadas pelo juízo. A gente continua falando desse assunto. Recebemos no nosso núcleo de jornalismo o professor de Direito, Tiago Marrara. Professor, boa tarde ao senhor. Essa disputa de ranchos no Rio Pardo é delicadíssima, com certeza, mas o corte generalizado na fonte de energia dos moradores merece um pouco mais de transparência? Boa tarde. Sim, esse corte merece muita transparência, até porque a energia é um serviço público essencial para a vida da população, para a segurança, para a higiene, para o dia a dia, para o trabalho. E esses serviços públicos, como energia, assim como transporte e saneamento, não podem ser interrompidos sem uma comunicação e sem todo o cuidado para não gerar um dano ainda maior à população. A defesa dos rancheiros diz que não foi sequer notificada, porque eles não fazem parte do processo movido pelo Ministério Público. A CPFL tem que tomar cuidado para não cometer uma injustiça? Tem que tomar muito cuidado. É muito importante que a CPFL, que é uma prestadora desse serviço de energia, que é um serviço federal da União, tome todo o cuidado para não interromper o fornecimento em detrimento, em prejuízo de algumas famílias que não estejam envolvidas nessa disputa. Então, ela tem que realizar a interrupção apenas na exata medida em que foi determinada pela decisão judicial, nada além disso. Mas, de qualquer maneira, de qualquer forma, são os proprietários que precisam demonstrar o erro da CPFL ou não? Exatamente. Os proprietários, nesse momento, são os maiores prejudicados, são os maiores interessados e eles precisam, pelo seu advogado ou por qualquer outro tipo de representação, colocar a CPFL esse problema, seja por uma petição administrativa e, em caso mais urgente, levar isso ao judiciário até para requerer uma decisão liminar e restabelecer o fornecimento desse serviço de energia. E o que os moradores podem fazer em caso de erro ou em caso de um corte indevido da CPFL é, inclusive, pedir uma reparação pelos danos que sofreram e até mesmo pedir uma multa diária à prestadora do serviço de energia. O que a gente tem no momento é que tanto Jardinópolis quanto o Sertãozinho aguardam um estudo para saber se os ranchos podem ser regularizados. No seu entendimento, como professor, os moradores podem conseguir o direito de permanecer nessa área? Olha, esse assunto é bastante delicado porque para que eles permaneçam na área é muito importante que se verifique se eles adquiriram o direito de propriedade sobre aquela área. Agora, o que eu posso dizer, Ximene, é que existe sim, dentro do nosso Código Florestal no Brasil, a possibilidade de se fazer regularização fundiária, inclusive em áreas de preservação permanente ao lado de rios. Existe essa possibilidade excepcional, mas, como se disse, é preciso que antes se faça um estudo de viabilidade dessa regularização, que me parece que é o que se está fazendo agora nesse momento. Então, tomar essas medidas drásticas, como o corte do serviço, antes de uma conclusão sobre a viabilidade da regularização, me parece uma medida muito precipitada. Mas é claro que os imóveis ali tão perto do rio têm o dever de cumprir muitos requisitos, né? Porém, esbarra, como o senhor disse, nas leis de posse. Muitas normas. Muitas normas. Nesse caso específico, em que há habitação em áreas de preservação permanente, que são essas áreas verdes, por exemplo, ao lado dos rios, nós temos alguns requisitos mais rígidos, que são esses requisitos do Código Florestal. Então, é possível, pela legislação brasileira, fazer a regularização. Isso é possível. No entanto, é necessário que antes se desenhe, que se elabore um estudo de viabilidade para que se concilie a proteção da área de preservação permanente, que é a área verde, a proteção do rio, com a habitação das famílias nesse local. Então, possível é, a legislação dá esse espaço, só que nós precisamos ter um estudo cuidadoso e, pelo que eu entendi, a Prefeitura já iniciou esses estudos e seria, portanto, importante esperar a conclusão desses estudos antes de se tomar qualquer medida mais drástica que possa colocar ali a população em risco. Afinal, já é um assunto antigo, se nós esperarmos 6 meses ou 1 ano, naturalmente não vai haver um prejuízo maior. Muito obrigada, Tiago, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. De nada, um abraço.